Já ele vai começar a gravar. Beleza, agora já está gravando. E damos o início oficial à nossa aula, tá? Não estranhe, né? Se às vezes eu der uma pausa assim, repentina, é porque às vezes entra um ou outro aluno ali, eu dou permissão para ele entrar, porque o Meet precisa dar permissão para a pessoa entrar para participar das reuniões, né? Tá certo? Mas, de qualquer forma, antes de iniciar a aula propriamente dita, quero falar para vocês que essa atividade vai estar para vocês realizarem lá numa folha de caderno, tá? De vocês aí, fazerem os cálculos desse cálculo de armadura longitudinal e transversal. E eu já abri uma atividade lá no LMS para vocês baterem uma fotinho lá, né, da resolução de vocês e postarem lá, já valendo um pouquinho de nota para vocês. Assim vocês já vão matando aí essas notinhas, essa somatória de nota que vocês podem ter, tá bom? Muito bem. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Para gente já dar sequência aqui, tá? Só vou pedir para vocês aí, para vocês confirmarem para mim se estão vendo a tela. Para mim já apareceu. Vocês estão vendo a tela aí? Sim, senhor. Beleza. Então eu vou pegar aqui uma cor, essa cor aqui, ó. Tá? Muito bem. Dando sequência aí, pessoal, a nossa disciplina de análise estrutural, né? Hoje nós vamos invadir um pouquinho a disciplina de concreto armado e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês de uma resolução de um exercício aí, calculando, dimensionando, né, a armadura longitudinal e a armadura transversal, e o que corresponde a cada um desses tipos de armadura em uma estrutura simples, e a partir desse simples, então, a gente avançar para estruturas mais complexas, né? Mas, basicamente, você sabendo aí, conhecendo, né, as estratégias de cálculo, você consegue já avançar nas suas atividades profissionais aí, a ponto de calcular uma edificação completa formada aí por várias vigas, né? Um sistema de vigas aí, e tudo mais, grelhas e tudo mais, tá? Aqui nós vamos pegar uma viga simples, um exemplo de uma só, para a gente poder ver um exemplo de cálculo disso daí, tá? Então, como eu falei para vocês, vou colocar uma curiosidade primeiro, né, para que a gente consiga, para que a gente consiga entender da onde que vem, né, aquelas cargas que a gente vê em exercícios dos livros aí, né? Então, aqui diz o seguinte, que para a gente calcular o peso da alvenaria por metro quadrado, né, que é o que a gente precisa saber, porque quando a gente vê lá um exercício de carregamento distribuído, por exemplo, né, a gente vê lá, tantos, por exemplo, 6 ou 7 kilonewtons por metro, né? O que isso significa? Significa que aquela estrutura, né, aquela viga, ela está recebendo a cada metro dela uma carga de 6 ou 7, depende dali, kilonewtons, tá? Ué, a Emily saiu? Certo, tá com a internet ruim lá, né? Bom, então como é que faz isso daí? Você considera lá mais ou menos um peso aí de 1.500 quilogramas por metro cúbico. É claro, pessoal, que eu estou aqui fazendo uma média, né, de peso para alvenaria, certo? Porque depende do bloco que você está usando, depende da argamassa que você está usando, depende de vários fatores, né? Mas nós vamos considerar, a grosso modo, como características gerais, assim como aspectos gerais, né? Um peso aí de 1.500 quilogramas por metro cúbico de alvenaria. Bom, se eu tenho
1.500 metros cúbicos, né? 1.500 quilogramas por metros cúbicos de peso na alvenaria. Se eu multiplicar isso pela espessura da alvenaria, eu vou ter o peso dessa alvenaria por metros quadrados. Então, vamos supor que eu tenho lá uma alvenaria de 15 de espessura, né? 15 centímetros, né? Que seriam aqueles tijolos assentados a espelho, né? Então, o peso por metro quadrado vai ser 1.500, que é o peso da alvenaria, que nós fizemos aqui uma média, né? Vezes o 0,15 metros, né? Ou seja, multiplicando aí, eu tenho 225 quilogramas por metro quadrado. Tá? Então, a cada metro quadrado dessa minha alvenaria, né, que eu subi, eu tenho uma carga de 225 quilogramas por metro quadrado. Tá? Muito bem. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, né, 4 metros por 3 metros, então eu tenho 12 metros quadrados, né? Então, se eu tenho 12 metros quadrados, a minha carga total, 225 vezes 12, né? Eu teria a carga dessa minha estrutura aqui que eu coloquei como exemplo. E a partir desse valor, né, eu conseguiria distribuir esse carregamento de kilonewtons de quilogramas, né, por metro. E depois, utilizando lá a força da gravidade, eu conseguiria facilmente encontrar o valor em kilonewtons por metro, tá? Muito bem. Mas o nosso exercício, ele já nos dá aqui essa carga, né? O carregamento de 6 kilonewtons por metro. Então, qual que é o nosso desafio aqui? Eu tenho uma parede, essa parede aqui, que ela está exercendo um carregamento distribuído nessa viga aqui. Eu não sei se vocês já viram lá a planta baixa de edificações, mas da parte de estrutura, né? Mas as lajes, por exemplo, lá elas são divididas em L1, L2, L3 e assim por diante. E as vigas, elas são nomeadas por V alguma coisa. Então, a viga 1, V1, V2, V3 e assim por diante, tá? Vamos supor que essa seria a nossa viga 1, nossa viga V1, certo? E que sobre esta viga, pode ser uma viga baldrame, por exemplo, e um muro ali em cima, tá? Um muro simples. Então, só a título de exercício para a gente entender da onde que está vindo esse nosso carregamento, tá? Então, eu tenho 6 kilonewtons por metro de carregamento distribuído aqui, ó. E normalmente os exercícios eles vêm mais ou menos assim, igual eu estou tracejando aqui, né? Vou colocar aqui. Agora eu vou fazer até o final também. Tá? Então, isso daqui, ó, vale 6 kilonewtons por metro. Tá? Bom, o meu muro aqui ele tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Tá? Essa minha viga aqui, ó, se eu fizer um corte num ponto qualquer dela aqui, vou colocar assim, ó, um corte, né? E eu colocar esse corte aqui do lado, né? Eu tenho uma viga de 20 por 20, tá? Esse já é o meu planejamento dessa viga aqui. O meu projeto já diz lá que a viga vai ser 20 por 20. E desse 20 por 20, eu tenho aqui um D, que é um pouquinho mais para cima aqui, ó. O D, ele vale aqui, ó, da face superior da minha viga até o meio da seção da minha armadura longitudinal. Então, se você pegar um vergalhão lá, por exemplo, você vai perceber que ele tem uma seção esférica, né? E essa seção esférica, eu pego exatamente o meio dela ali, tá? E quando ela já está posicionada na minha estrutura, né? E a medida entre esse meio da seção até a face superior
da minha viga é o meu D, tá bom? Que eu vou tentar escrever um D aqui, ó. D igual a 17 centímetros. Ou seja, isso significa que a minha área de cobrimento aqui, ó, ela vai ter 3 centímetros, tá? É um cobrimento bem grande aqui, tá? Mas é só a título de exercício aqui, tá bom? Então aqui, ó, meu cobrimento tem, vou colocar aqui embaixo, ó, 3 centímetros. Não ficou muito bonito, mas acho que vocês conseguiram entender, né? Bom, beleza. Então essa é a nossa situação inicial do nosso problema aqui, tá? Muito bem. Pessoal, se tiver alguma dúvida, me interrompa e pergunte, tá? Porque eu sei que, na minha concepção, isso daqui é bem importante para vocês. Então, se vocês se sentirem desconfortáveis aí com alguma informação que eu estou dando, se vocês não tiveram essas informações ainda, interrompam e me perguntem, tá bom? Bom, então, essa estrutura aqui, ó, né? Essa estrutura aqui que nós, vou circular ela aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, eu preciso representar ela, né, para facilitar a minha visualização na hora de calcular. Como é que eu faço isso? Então, tá aqui, ó. Primeira coisa, eu faço lá o meu diagrama de corpo livre, né, tá aqui, onde eu represento os meus dois apoios, o apoio A, o apoio B, onde, assim, a título de exercício, eu tenho uma viga biapoiada, isostática, a gente vai ver mais na frente o que é isso, né? Com um carregamento distribuído de 6 quilonewtons por metro em um comprimento de 4 metros, né? Daqui até aqui, tá? Representei novamente aqui a seção da minha viga, tá? E aqui embaixo eu já começo os meus cálculos. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, primeira estratégia de cálculo que eu tenho que ter. Se eu tenho um carregamento distribuído, eu sempre vou usar uma régua aqui para exemplificar para vocês, tá? Imagine que essa aqui é a minha viga, né? E eu tenho um carregamento distribuído, que é uma parede ou um muro que está aqui em cima, certo? Bom, a título de cálculo, né? Eu preciso concentrar a minha carga, porque eu tenho que utilizar ela nas minhas considerações ali, né? É claro que isso é uma estratégia de cálculo, porque eu não vou, na prática, deixar de existir um carregamento distribuído para ele se transformar em um carregamento concentrado, tá? Isso é uma estratégia de cálculo, tá bom? Então, aqueles 6 quilonewtons que estavam percorrendo toda a extensão da minha viga de 4 metros, eu vou concentrar essa carga, exatamente no meio da minha viga. Por que no meio? Né? Porque eu tenho uma parede, aqui, ó. Essa minha parede, ela estou tentando tracejar aqui, ó, né? Ela é quadrada, né? Ela é retangular, tá? Então, como o carregamento é retangular, então, para eu concentrar esse carregamento, eu me utilizo de uma estratégia bem simples de cálculo. Eu pego o carregamento distribuído e multiplico pelo comprimento da minha viga, tá? Ou seja, 6 vezes 4, 24. Tá aqui, ó. 24 quilonewtons agora, não é mais quilonewtons por metro. Por quê? Justamente porque eu estou concentrando. Então, ela tem 25 quilonewtons exatamente ali naquele ponto, tá? Esqueçamos, assim, o restante da viga como estratégia de cálculo, tá? Na prática, isso não existe, né? É só para estratégia de cálculo. Estou frisando bem para vocês entenderem exatamente isso, tá? Muito bem. A partir disso, eu sei que eu tenho 2 metros para um lado e 2 metros para outro lado da minha viga, né? Eu vou chamar aqui meu apoio A de VA, ou vertical A, né? E o meu apoio B de VB, ou vertical B, tá? Deixa eu ver o que mais, Tá, acho que é isso.
Qualquer dúvida, me interrompam que eu respondo a dúvida de vocês, tá? Bom, muito bem. Então, esqueçam ali as partes que estão em vermelho, tá? Porque as partes que estão em vermelho já têm os resultados. Então, eu vou só fazer o passo a passo para vocês de como eu resolvi esse meu problema aqui, tá? Vem lá. Tá. Então, olha só como é que eu fiz. Tenho aqui o meu, em cima, né, a minha representação do DCL, que eu sempre vou colocando para facilitar a visualização, né? E eu tenho aqui agora que fazer as minhas reações de apoio e também o meu momento máximo, tá? Bom, pessoal, vocês conseguem observar que eu tenho uma estrutura simétrica. Se eu tenho uma estrutura simétrica, facilita muito o meu cálculo. Porém, nem sempre é isso que nós vamos encontrar. Inclusive, nas nossas aulas subsequentes aqui, nós vamos ver outros exemplos de cálculo, tá? Mas o caso aqui é o nosso caso aqui, nós temos sim uma estrutura simétrica. O que é uma estrutura simétrica? Ela é assim, ó. Eu tenho aqui a minha viga, eu tenho os meus apoios e eu tenho o carregamento distribuído uniforme em cima da minha estrutura. Então, isso é uma estrutura simétrica, tá? Então, todo esse carregamento aqui, ele vai ser igual, tanto para um lado quanto para o outro da minha viga, tá? Mas, a título de compreensão didática de vocês, né? Eu vou explicar passo a passo como é que a gente faz isso, apesar de eu imaginar que vocês já sabem fazer. Mas, se alguém ainda não sabe, é o momento de a gente ver passo a passo como que faz, né? Então, a primeira coisa que eu faço, olha aqui, ó, eu me utilizo da somatória de esforços verticais. Vocês lembram que eu chamei o meu apoio A de VA, ou vertical A, e o apoio B de VB, ou vertical B? Então, agora eu considero todos eles. Fazendo essa somatória de esforços verticais igual a zero e considerando o meu sinal positivo, o que está apontando para cima aqui, ó, tá? Isso daqui eu estou arbitrando o meu sinal positivo, tá? Eu poderia fazer o contrário, mas assim, a título de facilidade, eu acho que o que está para cima, ser positivo, na minha concepção, eu estou mais acostumado a fazer desse jeito, né? Então, vamos fazer da mesma forma. Então, o que eu tenho que está, assim, entre aspas, apontando para cima na minha estrutura? Eu tenho aqui, ó, as flechinhas de VA, está para cima, VB está para cima, e a minha carga de 24 kN está apontando para baixo. Então, eu tenho aqui, ó, VA positivo, né? Tudo que está para cima aqui, ó, tudo que está para cima é positivo, né? VB positivo, então é VA mais VB, menos o 24 que está apontando para baixo, tá? Quando eu falo apontando para baixo, vocês entendam que é só didaticamente que eu estou falando, tá? Ou seja, eu vou isolar uma incógnita minha e vou parar de resolver essa parte aqui. Então eu tenho lá, vou isolar aqui VA, tá? VA é igual ao 24, né, que passa positivo daí, e o VB que passa negativo para o outro lado do sinal de igual, né? Paro por aqui, porque eu encontrei uma equação aqui, ó. Uma equaçãozinha, né? Essa é a minha primeira equação. Bom, deixa eu só diminuir o ar-condicionado aqui, que tá... Vamos lá. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora? Se eu tenho duas incógnitas ali nessa equação, eu não tenho como resolver com uma matemática mais básica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou recorrer à estratégia de cálculo de momento fletor para eu poder isolar uma incógnita. E por que isso acontece? Porque o que é momento fletor? Né? Uma pausa aqui para vocês. Ó. O que é momento fletor? Momento fletor não é força vezes distância, certo? Então, se momento fletor é força vezes distância, isso significa que tudo que eu tenho em cima aqui, ó, uma força que eu tenho, não tenho distância,
dessa força para o ponto de referência que eu estou pegando nessa minha estrutura, então não tem momento nesse ponto, né? Então, assim, só avançando e sendo o mais didático possível, simplificando o que é a compreensão do que é o momento, né? O que é o momento? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma viga em balanço. É bom a régua porque ela é flexível, né? Dá para a gente entender bem. Imagine que eu tenho uma carga aqui, ó, na ponta, tá? Dessa minha viga, minha régua que está sendo representando uma viga. Perceba aqui, ó, quanto maior a força, ó, quanto maior a força que eu aplico, quanto maior o carregamento que eu estou aplicando, tá? Maior o momento fletor. Mas aonde que esse momento fletor é maior? Olha só, aqui, ó, perceba que esta mão, façam esse exemplo, façam esse teste aí na casa de vocês. Peguem aqui, ó, o momento que está sendo exercido aqui nessa mão, né? Eu acho que vocês estão vendo, é a mão direita minha. Ah, quando está em repouso, esta minha régua viga, né? Esse momento é muito menor. A partir do momento que eu começo a aplicar um esforço aqui, né? Perceba que eu tenho que exercer um esforço maior nessa mão. Ou seja, o momento aqui, ó, aonde está a força, ele, ele é nulo, ele é zero. Porém, quanto mais próximo eu chego do meu engaste aqui, entre aspas, dessa viga, né, desse balanço, maior o momento. Ou seja, o que eu posso definir como sendo o momento fletor? É a resistência das fibras internas de uma estrutura para resistir esta minha estrutura, no caso uma viga, ao giro. Então, quanto mais esforço eu coloco aqui, ó, maior a resistência que eu tenho que ter aqui no engaste para que essa estrutura não colapse e caia, né? Entenderam? Então, o momento é isso. Muito bem. Agora, eu começo a observar na minha estrutura que eu tenho aqui que ah, em a somatória de momento, vou colocar aqui, ó, igual a zero, né? Minha somatória dos todos os momentos que eu tenho ali para essa minha viga, considerando, também vou arbitrar aqui o momento positivo, o giro anti-horário como sendo positivo, tá? Muito bem. Então, considerando tudo isso, o que eu tenho aqui? Eu vou pegar, porque eu quero, a minha referência que eu tenho é o VA. Não foi o VA que eu isolei? Aqui, ó, lá no minha somatória de esforços verticais. Então, se eu quero conhecer o VA, então eu tenho que isolar esse ponto VA aqui, ó. Esse ponto VA é o meu ponto de referência, tá? Muito bem. Se ele é o meu ponto de referência, concordam comigo que o meu VA, ele não tem momento, porque ele está exatamente em cima do ponto aqui, ó. Ou seja, ele não tem distância para o meu ponto. Então, se ele não tem distância, o momento ali é zero, tá? Porém, eu tenho momento fletor no restante da minha viga, tomando como referência esse meu ponto A. Tá? Agora ficou muito quente aqui, deixa eu diminuir. Bom, então vamos lá. Tomando como referência, então, esse ponto A, eu tenho um carregamento aqui, ó, de 24 quilonewtons. Beleza. Agora, eu preciso saber se o meu giro ele é positivo ou negativo de acordo com o meu ponto de referência. Perceba que ele está chutando aqui, entre aspas, para baixo, né? Se ele está chutando para baixo, a minha tendência de giro é assim, ó. Deixa eu apagar aqui, eu vou pegar outra cor aqui, quem sabe? Não, vou apagar aqui, ó. Essa coisa arada aqui, vou apagar, aqui, eu vou só deixar ali o... Aqui eu vou apagar também, aqui, vou apagar tudo aqui. Tá, beleza. Vou pegar outra cor aqui, deixa eu ver.
Vou pegar o vermelho aqui, tá? Ó, perceba que ele está chutando aqui, ó. Certo? Nessa direção. Muito bem. Se ele está chutando, quando eu falo chutando, entre aspas, todas essas esses nomes que a gente dá para poder entender o exercício, tá? Então, ele está chutando aqui no sentido horário ou anti-horário, né? Sentido horário, certo? De acordo com o ponteirinho do relógio, né? Sentido horário. Então, isso significa que ele está indo contra a minha convenção de sinais. Se eu convencionei o sinal como positivo anti-horário e aqui ele está chutando no sentido horário, significa que o meu sinal é negativo, tá? Negativo de quanto? O que é momento? Força vezes distância, certo? Então, eu tenho aqui ó, a força de 24 kilonewtons vezes 2 metros. Aqui, ó, 24 vezes 2. Pronto. Essa primeira parte eu já matei a charada, né? Eu tenho mais algum carregamento ali incidindo nessa minha viga? Sim, eu tenho. O outro apoio está aqui, ó, né? Só que o outro apoio ele está apontando para cima. Então, se ele está apontando para cima, a tendência de giro dele é aqui, ó, certo? Passando pelo meu ponto de referência aqui, ó. Ponto de referência é o ponto A, né? Então, significa que ele está girando no sentido, com tendência de giro, né? No sentido anti-horário. Portanto, indo favorável à minha convenção de sinais. Então, meu sinal é positivo. Positivo de quanto? De quanto? Né? Bom, aqui já está o 12, porque eu já coloquei o resultado. Falei para vocês, não levem em consideração ainda o que está em vermelho, né? Então, eu não tinha ainda, então eu tenho só o VB. Tá aqui, ó, VB. VB vezes quanto? Força, aqui, vezes a distância, que é tudo isso aqui, ó. Então, VB vezes 4. Tá aqui, ó, 4VB, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Só isolar meu VB ali para eu saber quanto é o VB, né? Para eu poder calcular. Então, fazendo lá 24 vezes 2, passando para o lado e lá do sinal, dividindo por 4, não sei o quê. No final das contas, eu tenho 12 quilonewtons. Tá? Muito bem. Então, eu já achei, vou mudar de cor aqui de novo, já achei o meu VB aqui, ó. A minha carga em B, meu apoio B, ele vale 12 quilonewtons. Só que, lembram que a gente fez deixamos, como é que eles falam? Reservado, né? Deixando reservado uma equaçãozinha. Então, tá aqui minha equação, ó. Certo? O 12, que eu acabei de encontrar, eu levo ele em consideração porque eu achei o VB aqui, ó. Se eu achei o VB, é só eu trocar lá o VB por 12, né? Então, VA é igual a 24 aqui, né? Menos 12. Quanto que é o VA? 12 também. Aqui, ó. Achamos o VA que vale 12, tá? Vamos ver se isso faz sentido? Bom, se eu tenho um carregamento de 24 kilonewtons bem no meio dessa minha viga, né? E eu tenho uma estrutura simétrica, faz sentido que esses 24 que estão descendo sejam distribuídos igualmente 12 de cada lado. Fez muito sentido, tá certo? É assim que eu quero que vocês comecem a observar a engenharia. Vendo, né, observando aquilo que faz sentido, né, na engenharia, tá bom? Assim, quando vocês olharem uma estrutura, vocês vão olhar e falar assim, ó, essa carga é simétrica, ela vai ser igual nos dois apoios, isto e aquilo, e assim vocês já vão olhando e tendo já uma boa noção da estrutura que vocês estão calculando antes de calcular ela, tá? Bom, agora a gente vai passar para o momento. Deixa eu só apagar aqui também, para não ficar essa parafernália de coisa aqui, né? Beleza? Vamos para o momento aqui. Vou deixar só essas coisas. Agora já foi. Não ia apagar ali. Agora já apaguei. Tá. Então, vamos lá. Vou pegar um azul agora para não misturar. Bom,
Ó, como eu falei para vocês, a nossa estrutura ela é simétrica. Em estruturas simétricas, nós podemos calcular com carregamento distribuído o momento fletor máximo de duas formas, né? Isso porque o nosso caso aqui é... Deixa eu só tomar um golinho aqui dele. Isso porque a nossa estrutura ela se caracteriza por uma estrutura simétrica, em que eu tenho um carregamento distribuído nessa minha estrutura, tá? Então eu posso calcular de duas formas. Eu vou pegar a mais fácil, que é a de baixo aqui, ó, tá? Essa primeira. Para eu calcular estruturas simétricas com cargas distribuídas simétricas, eu posso utilizar essa equação aqui, ó. O momento máximo é igual a carga vezes a distância, né, o comprimento da minha viga, dividido por 8. Ou o famoso QL dividido por 8, tá? Ou seja, eu multiplico 24, que é a minha carga, vezes a, a, o meu comprimento dessa minha viga, que é 4, dividido por 8. Ou seja, eu tenho momento fletor que vale 12 quilonewtons vezes metro. Só que assim, coincidentemente, é igual a minha carga nos apoios, tá? Isso não significa que vai ser sempre assim. Na verdade, eu posso dizer que na maioria das vezes não vai ser assim, tá? Bom, mas eu tenho uma estratégia de cálculo passo a passo, que talvez seja a mais utilizada se as cargas não forem simétricas, né? Que é o seguinte: o momento, ele tem que ser, eu tenho que levar em consideração agora um ponto de referência para eu calcular a, a, o meu momento máximo nessa nessa minha viga, tá? Então, eu vou colocar como ponto de referência o ponto A de novo, tá? Que eu acho que é o mais fácil, que eu, pelo menos, sou mais acostumado a fazer. Então, eu vou pegar o ponto A como referência aqui e eu vou fazer o seguinte. Bom, se eu levar como referência, pegar como referência o ponto A, né? Ah, oh, como que eu vou calcular esse... Só um pouquinho lá. Só um pouquinho. Só um momentinho lá, tá? Só um pouquinho que deu um chabuzinho aqui. Só um pouquinho. Tá, beleza. Funcionou. Deixa eu apagar aqui agora. Aqui embaixo. Vou apagar aqui também. Vou apagar aqui. Tá. Beleza. Vou continuar no azul. Beleza. Bom, então assim, ó, voltando lá, eu estava falando sobre o momento, né? Ó, o momento, para eu calcular o momento máximo, eu preciso saber de umas regrinhas de cálculo de momento máximo. Então, como eu tenho ali uma estrutura simétrica e com um carregamento distribuído, né, uniforme, então eu preciso achar um ponto de referência ali para que eu calcule esse momento máximo mais ou menos no ponto que ele incide, né? Então, na realidade, não vou pegar o ponto A. Por quê? Porque o ponto A eu sei que não é momento máximo, né? Então, eu vou pegar aqui o meu ponto do meio aqui, tá? Bem aqui, ó. Essa vai ser minha referência, tá bom? Por que que eu vou pegar no meio? O ponto do meio ali?
Justamente porque, nesse caso, eu sei, né, a partir da experiência com o cálculo, que ali é o meu momento máximo, tá? Depois, nas próximas aulas, não sei se nessa, acho que nessa não, mas nas próximas aulas eu já vou colocar para vocês alguns macetes, tá? Relacionados a a isso daí. Ah, se uma força, se o carregamento é distribuído, onde é que vai ser o cortante máximo e o momento máximo? Se é um carregamento concentrado, onde é que está a cortante máximo e o momento? Ah, é uma diagonal, é uma parábola, o que que é, entendeu? Mais para frente eu coloco esses esqueminhas aí para vocês, que vai ficar mais fácil de visualizar, tá? É só olhar nos esqueminhas que você vê assim, ah, isso aqui é o momento máximo, vai ser no meio. Então aqui eu tenho o momento máximo no meio. Faz sentido até, porque se eu pegar a minha régua aqui, ó, e colocar um carregamento distribuído aqui em cima, ele vai fazer uma flecha assim, né? Percebe onde é que está o ponto mais distante da minha linha neutra no repouso? Onde que fica? Fica bem no meio, né? Ele vai fazer uma parábola ali, né? Exagerando, claro. Ou seja, o meu momento, o meu maior momento, ele está no meio mesmo, né? Então, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse ponto de referência aqui, que está bem no meio, e considerar tudo aquilo de carregamento que eu tenho, ou para um lado, ou para outro lado dele, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Vou pegar aqui do lado, olhando aqui, ó. Fazer um olhinho aqui, ó. Estão vendo aqui meu olhinho? Tá olhando para cá, né? Ó, eu estou olhando nesse sentido. Ou seja, eu vou pegar desse ponto de referência aqui para cá, tá? É, o que que eu vou pegar aqui agora? Do meu ponto de referência, olhando para o lado esquerdo, o que que eu tenho de carregamento ali? Bom, eu tenho o apoio, né? O apoio vale 12 quilonewtons, tá? Só que tem uma coisa agora. Como é que eu explico isso para vocês? Olha, se eu pegar uma viga, né, e começar agora a apontar os carregamentos que estão sobre essa viga, eu vou ver que o meu apoio ele está apontando para cima e o meu carregamento distribuído está apontando para baixo, né? Tá aqui, ó, que eu concentrei ele está apontando para baixo e o carregamento distribuído também. Perceba que se o carregamento aqui, ó, as cargas que eles estão incidindo nessa minha viga, eles estão fazendo com que a viga faça isso aqui, certo? Eu já falei para vocês. Vocês conseguem entender que se a viga ela faz um U aqui, ó, né? Ela forma uma parábola, exagerando, é claro. Vocês conseguem entender que a parte de baixo da linha neutra, lembrando que linha neutra é aquela linha que passa bem no meio dessa minha viga ou de qualquer estrutura, né? Essa é a linha neutra, onde vai ser dividido a força de gravidade, né? Do meinho da minha viga, tá? Então, vocês conseguem entender que na minha, no meu, na minha parte de baixo, inferior dessa viga, está sendo exercido tração e na parte de cima, aqui, ó, está sendo exercido compressão, né? É muito fácil, é só eu pegar e fazer assim, ó. Vou trançar meus dedos aqui. Se eu fizer assim, ó, olhe, a tendência é que os meus dedos que estão na parte de baixo aqui, ó, eles se separem. E os que estão na parte de cima, eles se juntem, né? É isso que acontece internamente dentro dessa viga. A parte de baixo está sofrendo compressão, ou melhor, sofrendo tração, e a de cima está sofrendo compressão. Isso pensando no carregamento aqui em cima. Muito bem. Só que o meu ponto VA, ele está bem aqui, ó, né? Se ele está tá ficando invertido. Eu vou continuar aqui do jeito que está, tá? Se ele está aqui, ó, no ponto A, significa que neste ponto, ele está apontando, nesse ponto a minha viga vai fazer isso daqui, ó. Ela vai torcer ao contrário. Ela vai fazer isso aqui, ó. Nesse ponto, exagerando, né? Ó, eu estou segurando aqui, tá? Vou segurar aqui, ó, no meu apoio.
considerando o apoio, o carregamento vai fazer com que, ou melhor, ó, ele vai fazer o contrário, porque ele está apontando aqui, ó, para o outro lado, né? Certo? Então, isso significa que eu vou ter nesse ponto aqui, porque ele está apontando para cima, né? O meu apoio aqui, ele aponta para cima. Eu tenho o contrário, eu tenho tração na parte de cima, certo? Aqui, ó, tração na parte de cima e compressão na parte de baixo. Sempre exagerando aqui o que eu estou falando para vocês, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu vou considerar essas minhas estruturas, eu digo o seguinte, que quando o carregamento está de cima para baixo, ele está tracionando as fibras inferiores. E quando o carregamento está para cima, ele está tracionando as fibras superiores. Tá? Se ele está tracionando as fibras superiores, isso significa que o sinal é positivo. Se ele está tracionando as fibras inferiores, o sinal é negativo, tá? Então, veja só, aqui, ó, a minha seta está apontando para cima, certo? Se a minha seta está apontando para cima, significa que eu estou tendo tração nas fibras superiores. Portanto, o meu sinal é positivo. Tá aqui, ó. O sinalzinho aqui, ó, é positivo aqui, ó. Quando o sinal é positivo, eu nem represento ele, né? Certo? Então o sinal ali é positivo, por causa disso. Mas positivo de quanto, né? Bom, lembre que momento é força vezes distância, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, que quando eu vou calcular momento máximo, eu não... momento para traçar diagrama, a minha estratégia de cálculo é diferente daquela de giro anti-horário, giro horário, não sei o quê, tá? É diferente. Aqui eu tenho que considerar tração de fibras superiores ou inferiores, tá? Se for superiores é positivo, se for inferiores é negativo. Então, de quanto? O 12 carga vezes a distância, que é o 2. Está aqui, ó. 12 vezes 2. Tá certo? Bom, só isso que eu tenho? Não. Eu não posso esquecer que, olha só, eu tenho todo esse carregamento distribuído aqui, ó. Certo? Ele não deixou de existir. Ele está ali. Então eu tenho que considerar ele aqui, ó. Ele está aqui, ó. O carregamento distribuído está aqui ainda, né? Mesmo que eu tenha pegado aqui meu ponto de referência bem no meio, que é lá no 24 kN, mas o carregamento distribuído não deixou de existir, né? Então, o que eu faço nesse carregamento distribuído? Olha só, eu tenho que lembrar que ele vale 6 kN por metro, tá? Se ele vale 6 kN por metro, veja só agora a estratégia que eu tenho que utilizar. Veja que eu estou trabalhando num trecho de apenas 2 metros de viga, né? Do meu ponto de referência, olhando aqui, ó, para a minha esquerda, no caso aqui, né? Tá? Esquerda do meu desenho, né? Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que multiplicar esse 6 aqui, ó. Vou até mudar de cor aqui, tá? Vou pegar o vermelho aqui, ó. Esse 6 eu tenho que multiplicar por 2. Por que eu tenho que multiplicar por 2? Porque eu preciso concentrar nesse trecho aqui, ó, o meu carregamento distribuído. Concentrei ele, tá? Tá aqui, ó, 6 vezes 2, tá? 6 vezes 2, beleza, mas aqui eu não fiz cálculo de momento nenhum ainda, eu só fiz o cálculo de concentrar meu carregamento distribuído nesse trecho da viga com a minha carga retangular lá, né? Mas agora, no meu ponto de referência, eu tenho que pegar aqui, ó, a distância desse minha concentração de carga até o meu ponto de referência aqui, ó. Quanto que vale essa distância ali? A metade de 2, né? Que é 1 metro, certo? Se eu concentrei ele bem no meio, eu tenho que multiplicar essa força vezes a distância de 1 metro.
Aqui, ó, 6 vezes 2 vezes 1. Tá? Ou seja, se eu agora fizer todos os cálculos aqui, eu vou chegar no mesmo 12 quilonewtons vezes metro. Beleza? Eu acredito que vocês já tinham tido isso daí, foi talvez assim, enfadonho para vocês assistirem esse trecho da aula, né? Mas, se alguém tinha alguma dúvida disso, acredito que sanou as dúvidas aí. Mas nós estamos só no começo do nosso cálculo. Então, vamos lá. Muito bem. E o que isso quer dizer na prática, né? Que agora eu posso traçar os meus diagramas de momento fletor e de esforço cortante, né? Bom, eu repeti aqui o meu desenho. Vou pegar outra cor agora. Vou pegar isso aqui. Então, eu repeti aqui meu desenho, né? Meu DCL, e coloquei os valores ali, ó, de VA, de VB e de momento máximo, tá? Muito bem. O que eu preciso fazer agora? Traçar o meu diagrama. Bom, se eu quero traçar meu diagrama, eu percebo facilmente que está chutando aqui, né? Entre aspas, 12 quilonewtons para cima, então eu tenho que representar aqui, ó, 12, né? Quando ele chega no 12, ele agora começa. Como eu tenho um carregamento distribuído ali, eu tenho no meu esforço cortante, eu tenho uma equação do primeiro grau. Né? Se eu tenho uma equação do primeiro grau, eu vou ter uma diagonal constante aqui, ó, do 12 até chegar lá no meu outro apoio. Então, ele veio aqui o 12, quando chegou aqui, ó, ele chutou 12 para cima de novo, né? Ou seja, quando ele chegou aqui, chuta 12 para cima de novo, fecha meu diagrama. Lembrando que diagrama de esforço cortante é positivo no lado de cima e negativo no lado de baixo da minha linha do gráfico, né? Beleza. Momento fletor. O que importa para mim aqui? Momento máximo. Ou seja, se eu tenho um carregamento distribuído, eu sei que eu vou ter uma parábola, né? No meu carregamento distribuído. Então, é só eu representar uma parábola aqui, desde que ela tenha como ponto máximo, né, 12 quilonewtons vezes metro. Pronto, tracei meus dois diagramas aí. A gente vai fazer mais diagramas para frente aí, com situações mais interessantes para nós, tá? Beleza. Bom, nós estamos falando aqui, ó, qual que é o primeiro desafio aqui, ó? Calcular a bitola de aço. Vou mudar de novo a cor para não confundir. Ó, calcular a bitola de aço das barras longitudinais. Certo? Levando em consideração que o aço é CA50 e que o meu concreto é de 25, o FCK é de 25, né? MPa. Certo? Então vamos lá. Já fizemos os cálculos aqui, agora vamos para o cálculo da armadura, né? Deixa eu ver se está aqui, pessoal. E daí eu já. Deixa eu só ver aqui, que eu postei para vocês essa tabela só para mostrar para vocês, tá? Só um pouquinho, que é a tabela tipo K, né? É essa daqui, ó. Ó. Aqui eu já representei ela para vocês, mas ela é essa daqui, ó. A tabela tipo K, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui. Eita. Ó, essa tabela aqui, vocês já tem lá no LMS, tá? Essa tabela completinha aqui, ó. Tá certo? Já está lá no LMS. Principalmente essa primeira parte, que é o que nós vamos usar aqui. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, olha só. Vou pegar outra cor de novo. Então, veja. Para o cálculo do meu KC e KS, né, eu preciso primeiro saber o KC. A equação para calcular o KC é essa daqui, ó, tá? É os meus coeficientes K, que a gente fala, tá? Vou subir um pouquinho aqui de novo, com a temperatura que tá meio frio aqui, só um pouquinho lá, pessoal. Aí. Bom, lembrando que o KC é o meu coeficiente que eu preciso achar, para achar ele na tabela. O BW está aqui, ó, é a altura da seção da viga,
tá? Lembra da nossa viga, quanto que tinha? 20, né? Era 20 por 20 a viga, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó, que já dá para ver, ó, 20 por 20, tá? Muito bem. O D, lembra o que era o D? É a parte superior até o meio, o centro da seção da minha bitola de aço. Então tá aqui, ó, a altura da seção da viga descontando o comprimento, meio da seção ali do aço, né? E o M é o momento fletor, só que eu tenho que considerar ele em centímetros, tá? E 1,4 fator de segurança, tá bom? Bom, então, considerando aqui os valores, né, eu tenho 20 como BW, eu tenho o meu D 17, lembra lá que o exercício deu isso, né? Aqui, ó. Aqui o 17 aqui, ó. Né? 1,4 da equação e tinha dado 12, lembra? Aqui, ó. 12 quilonewtons vezes metro de momento máximo. Então é só eu transformar em centímetros, né? O metro, decímetro, centímetro, né? Que fica 1.200 quilonewtons vezes centímetro, né? Ou seja, fazendo todas as considerações de cálculo aqui, só um pouquinho, beleza? Ok, só um momentinho, beleza, deu certo. O meu KC, então, é 3,44. Beleza. Achei o meu coeficiente KC. Inclusive está ali, né? A fórmula está lá na tabela, lá. Tá bem aqui essa formulazinha ali. Bom, então esse coeficiente KC, eu tenho que achar agora o meu KS, tá? Que é o que eu preciso. Então, o valor que eu achei é 3,44. Eu tenho que olhar agora na minha tabela, lembrando que o meu concreto, ele vale 25 MPa, o meu FCK, né, do concreto. Então, eu vejo aqui, ó, o FCK 25, tá aqui, ó. Então, no FCK, ele não é de 20, não é de 30, não é de 35, nada disso. Ele é de 25 MPa, né? É isso mesmo? Deixa eu ver lá. Aqui, ó, FCK de 25, certo? Então, tá ali, 25. Bom, eu tenho que correr agora para baixo aqui, ó, tá? O valor que se aproxima logo acima, dando uma majoradinha aí, de 3,44, tá? Se vocês observassem a tabela, ela continua para baixo ali, vocês iam ver que o valor que está abaixo do 3,6 ali, né, que é o que eu achei aqui, ó, corri a tabela aqui e achei o 3,6 aqui, ó. O valor que está abaixo do 3,6, ele era menor do que 3,44. Então não serve para nós, tem que ser o que está logo acima, tá? Muito bem, achei o meu 3,6 ali, eu corro a tabela agora no sentido horizontal até o meu CA50, que é o aço utilizado aqui, tá? Muito bem. Então, veja aqui no CA50, qual que é o valor que eu encontrei? 0,26. Ou seja, o meu KS, o meu coeficiente K, é 0,026. Beleza. E o que eu tenho a ver com isso, né, professor? Vocês podem perguntar, né? Esse coeficiente é o que a gente vai precisar dele agora. Por quê? Porque nós estamos calculando seção transversal de bitola de aço, tá? Ou melhor, estamos calculando bitola de aço, né? Então, agora, vocês vão precisar dessa outra tabela aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. É a tabela, acho que é essa aqui. Só um pouquinho lá. Isso, essa mesmo, ó. Essa tabela aqui que vocês também têm lá, ó. Ela está inteirinha aqui para vocês, né? Está lá no LMS, tá? Muito bem. Depois, quando vocês forem assistir a aula, vocês vão ver bem certinho ali as tabelas, tá? Então, nessa tabela aqui, ó, de coeficiente de área de aço, né? AS, aço em inglês é steel, né? Por isso que é AS, né? Nós temos o seguinte, a equação é essa daqui, ó. AS seria a área de aço, né? A área de steel, de aço. O meu KS é o coeficiente que eu acabei de encontrar lá na minha tabela
no meu coeficiente K. O D é a altura lá da seção descontando o cobrimento, né, que você já sabe, e o M é o momento, né, e também deve ser em centímetros. Então, aplicando isso daqui na equação, eu tenho 0,026, que eu achei ali atrás, né, aqui, ó, meu coeficiente KS, né, 1,4, que é da equação, que é fator de segurança, vezes 1.200, que é o momento fletor em centímetro, né, 12 kN vezes metro, é o mesmo que 1.200 kN vezes centímetro, né, dividido por 17, tudo em centímetro aqui, que é a altura da seção da viga, descontando o comprimento lá, pegando bem certinho do meio da seção do aço, né? Muito bem, então eu achei aqui agora um coeficiente de 2,5, tá? Muito bem. Então, agora eu vou utilizar essa minha tabela de aço para ver que tipo de aço, como que eu vou utilizar isso daí, né? Então, eu pego o seguinte, esse valor, eu fico correndo na tabela até achar um valor mais próximo de 2,5. Aí você pode pensar aqui, professor, aqui ó, tem um 2,5 bem aqui, ó, né? Só que aqui, pessoal, esse aqui é o número de barras, ó. 1 barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras e assim por diante, tá? Você concorda comigo que a função do engenheiro é encontrar a maior segurança pelo menor custo? Certo? Não é isso? Então, se eu utilizar 5 barras, né, eu vou poder utilizar? Vou poder utilizar 5 barras. 5 barras, né, corra aqui e corra aqui, ó. 5 barras com um φ de 8 milímetros. Concorda comigo que isso daqui vai deixar mais caro a minha viga? Com 8 barras? Com um φ de 8? Vai, né? Então eu tenho que pegar agora e encontrar o menor número de barras que coincida com esse valor de 2,5, tá? Ou logo acima do valor que eu encontrei, né? Ou seja, eu achei esse aqui, ó. 2 barras, aqui, ó. 2, né? Tá aqui o 2,5 que nós encontramos na equação, com um φ de 12,5, tá? Ou seja, a resposta da minha da minha primeira parte desse exercício é: portanto, para esse cálculo, devemos considerar 2 barras de 2,5 centímetros de seção ou 2 barras com φ de 12,5 milímetros. É aqui que eu vou lá na loja lá e comprar, ou pedir lá né, ou fazer meu projeto só, né? Não vou comprar às vezes. Mas perceba que aqui, ó, no corte agora da seção dessa minha viga, perceba que eu já posicionei as barras aqui, ó. Uma está bem aqui e a outra está bem ali, ó. Certo? Posicionei as 2 barrinhas ali, porque a gente está falando de seção transversal, né? E eu posicionei bem aqui também, ó. Bem ali, ó. A minha barra aqui, ó. Tá saindo daqui e indo até o outro lado lá. Essa que ficou meio azulzinha agora, que estava meio preto ali, é uma das minhas 2 barras. Então, eu tenho que considerar 2 barras, né? Ali a 17 centímetros da parte superior, né? Ou seja, eu tenho que ter uma área de cobrimento de 3 centímetros, 2 barras de 12,5 milímetros, que é a nomenclatura comercial dessas minhas barras de aço, tá? Beleza? Matei essa minha primeira charada. Então, quando eu vou fazer o dimensionamento das minhas barras longitudinais, da minha armadura longitudinal, é dessa forma que eu faço, tá? Muito bem. Agora, o exercício não acabou ainda. Por quê? Porque, beleza, eu calculei a minha armadura longitudinal, né? E por que eu não considerei as barras de cima aqui, pessoal?
né? Porque quando a gente vai fazer uma armadura, a gente não coloca só 2 barras embaixo, né? A gente coloca pelo menos 4 barras, né? Aquelas treliças lá, eu não confio muito naquilo lá, né? Mas é possível, em estruturas pequenas, assim, é possível usar, né? Mas o ideal é fazer uma armadura com 4 barras. Você pode até utilizar 4 barras com Fi 12,5, mas não é necessário nesse caso aqui. Por quê? Porque é, vocês concordam comigo que nessa estrutura eu tenho um carregamento simétrico de 6 quilonewtons por metro ali, porque eu tenho só uma parede ali nessa que está suportando essa minha viga. Então por que eu tenho que carregar de aço ali? Não precisa. Por quê? Porque a linha neutra, que está bem aqui, ó, fazer mais ou menos, fazer de outra cor que a linha neutra, de vermelho aqui, ó. A linha neutra, ela está bem aqui, mais ou menos. Oh, meu Deus, ó, tá mais ou menos aqui, tá? A linha neutra, ela divide a minha viga em parte superior e parte inferior, né? Ali seria a minha linha neutra. Você concorda comigo que a partir do carregamento aqui, ó, coloquei o carregamento aqui, né? A partir do momento que o carregamento começa a acontecer, a minha viga, exagerando, ela vai ter momento fletor positivo, assim, né? E também vai acontecer que na parte superior, nas fibras superiores, eu vou ter compressão, né? E nas fibras inferiores eu vou ter tração. É isso aqui que está acontecendo nesse caso aqui, né? Então, se eu tenho tração na parte de baixo da linha neutra da minha viga, isso significa que qual é o material do concreto armado que resiste melhor à tração? É o concreto ou é a armadura? O aço. É o aço, né? O aço ele vai fazer a parte de é, sustentar ali a tração, né? E qual dos dois tem uma resistência maior à compressão? O concreto, que está na parte de cima. Então, na parte de cima aqui, eu posso colocar um aço para a mesma bitola do aço de baixo? Posso, né? Mas se eu colocar um aço que vai só segurar meus estribos ali, uma armadura, né? A minha armação do concreto armado, né? Também não vai fazer muita diferença, tá? Então, nesse caso aqui, na verdade, as pessoas colocam ali a estrutura com 4, né? Justamente já por, assim, fator de segurança e tudo mais, né? Mas não precisaria, porque em cima não tem tração, a não ser que dê um terremoto ali, né? Entendeu? Do contrário, ou alguém passa um pilar bem no meio ali, do nada depois, né? Escore com alguma coisa. Aí eu vou começar a ter momento negativo. Do contrário, não vou precisar disso, tá? Bom, muito bem. Avançando agora, tá? Vou só tomar um golinho d'água aqui, que de tanto falar a gente vai ficando, né? Essas primeiras aulas aqui eu considero elas bem interessantes, porque vai dando assim um nivelamento de informações, né, para todo mundo. Depois disso é só administrar os conhecimentos que vocês já adquiriram, né? Bom, vamos dar uma pausa aqui agora. Nós já calculamos a armadura longitudinal, daqui a pouco a gente vai calcular a armadura transversal. Mas antes, eu preciso dar uma pausa para relembrar os estádios de solicitação, tá? De uma viga. Bom, primeiro e é estádios, não é estados, tá? É estádio mesmo. É igual o estádio lá de jogar bola. Mais ou menos aquilo lá, tá? Então, nós temos os estádios 1A, o estádio 1B, o estádio 2 e o estádio 3. Tá? Bom, começando aqui a nossa análise, eu vou começar com a minha estrutura em repouso. Então, aqui eu tenho um corte aqui, ó. Isso aqui é um corte de uma viga, tá? Na qual eu vou, a partir do momento que existir uma solicitação de esforço ali, eu vou analisando no gráfico que está aqui, o que está acontecendo ali, tá? Então, primeiro, em repouso. Bom,
Se a minha viga está em repouso, não está sendo solicitado esforço nenhum sobre ela, então significa que o meu gráfico está aqui, ó. Começa aqui, no ponto de referência, tá? Muito bem. Não vou nem me ater muito nisso daqui, porque vocês sabem que quando está em repouso não tem esforço, né? Bom, mas agora, só um momentinho que me afoguei. Eita, dei risada de mim. Bom, então no estádio 1A, o que acontece no estádio 1A? No estádio 1A, o meu gráfico ele já começa a ser traçado aqui, ó. Vou tentar traçar ele aqui, ó. Chegou aqui, ó. Tá vendo? Só que no estádio 1A, perceba que já começou a ter uma solicitação de carga aqui, né? E já começa a ter uma fissurinha aqui, ó. Tá vendo? Tem uma primeira fissurinha ali, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Comportamento elástico linear, tá? Na compressão e na tração. O que é um comportamento elástico linear? Lembram lá do... Para você entender bem isso, é só você pegar lá um elástico mesmo, né? Quando você estica um elástico, você solta ele, ele volta à sua origem normal. Então, ao seu tamanho normal, né? Nesse caso aqui, essa viga, se esse carregamento deixasse de existir por qualquer motivo, ele não sofreria, é, a estrutura dele não sofreria, não seria comprometida. Ele voltaria ao repouso, que é igual à primeira situação aqui. Tá? Bom, surge a primeira fissura e o momento aqui, ele chega no momento R0, RO, aqui, ó. O momento está aqui, né? Mas ainda está no comportamento elástico linear, né? Mas no estádio 1B, tá? Que já começa agora, a armadura começa a compensar as resultantes de tração, no caso a armadura que está aqui embaixo, ó, né? Ela começa a compensar, ela começa a ser exigida, né? E já tem uma fissuração progressiva aqui, ó. Esse é o estádio 1B, fissuração progressiva aqui embaixo. Ou seja, ele já começa, o momento já começa a passar para o segundo aqui, ó. Segundo estágio de momento, né? O estádio 2, a estrutura já começa a fissurar mesmo, tá? Então, já está nesse patamar aqui, né? Nesse comportamento próximo ao elástico linear. As aberturas crescentes da fissura já são existentes, como você pode ver aqui, já começa a fissurar mesmo, pequenas fendas já, né? Na estrutura, e o início já da plastificação por compressão. Ele já começa a deixar o comportamento elástico e passar para o comportamento plástico, né? Na compressão, também aqui, ó, que é a parte de cima dessa viga, né? E já no estádio 3, né, nós já temos uma plastificação progressiva. Estão vendo que aqui, ó, ele já está comprimindo a ponto de comprometer a estrutura, e também ele já começa a ruptura, né, da parte onde está sendo tracionado, certo? Então, esses são os estádios, até o estádio 3, certo? O que isso tem a ver? Tem a ver que considere a viga não fissurada de seção retangular biapoiada sobre o carregamento uniformemente distribuído. Isso daqui, ó. Tem um carregamento aqui em cima, né? E nós vamos analisar mais ou menos o que acontece. Olha só a linha neutra aqui, ó. Tá vendo? Ali nós temos linha neutra. Acima da linha neutra eu tenho compressão e abaixo da linha neutra eu tenho tração.
no carregamento, certo? Bom, agora, pessoal, talvez seja a parte mais importante para vocês entenderem o porquê da armadura transversal. Bom, abaixo são mostradas as trajetórias das tensões principais, tensão 1 e tensão 2, inclinadas a 45 ou a 135 graus, tá? Com o eixo longitudinal. O que isso quer dizer? Perceba que se eu pegar o eixo longitudinal, perceba aqui, ó, 45 graus aqui, ó, as linhas, e 45 graus também aqui, ó, estão vendo? 45 graus, ó, certo? É importante observar. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler, não, eu vou explicar para vocês, tá? O que isso significa? Significa que, como que eu contenho, né? Essa, ó, aqui, ó, a minha armadura transversal, que está aqui, ó, melhor, minha armadura longitudinal, que está aqui embaixo, como nós vimos ali nos estádios, né? Ela serve, ela entra em ação a partir do momento que existe, que ela é exigida por causa da tração existente na parte inferior da viga, tá? Só que ela, por ela mesma, ela não influencia nessas linhas de trajetória de tensão a 45 graus. Entenderam? Então, quem vai atuar nessas linhas? Vou até mudar de cor aqui, ó. Quem vai atuar nessas linhas a 45 graus? A armadura transversal aqui, ó. Ela vai segurar aqui, ó. A armadura transversal vai segurar toda essa exigência a 45 graus de trajetória de tensão existente nessa viga. Então, muita gente pensa por aí que os estribos, eles são só para ficar armado ali a minha armadura. Tanto que tem gente que nem calcula estribo, né? Ah, não, aqui 15 centímetros um do outro tá louco de bom. Só que, lembra o que eu falei para vocês? Qual é a função do engenheiro? A função do engenheiro é a maior segurança com o menor custo para o usuário, né? Para o meu cliente. Então, veja, pode ser que eu esteja superdimensionando esses meus estribos. E também pode ser que eu esteja subdimensionando, tá? Ou seja, estribo é para ser calculado também. Não é só a armadura longitudinal, tá certo? Então, vamos ver como é que funciona isso daí. Ó, aqui, ó, perceba que lá no nosso exemplo lá atrás, o meu diagrama de momento ele era igualzinho a esse daqui, né? Que eu tenho uma parábola e o meu momento máximo é bem no meio aqui, não é? E o meu diagrama de cortante, vocês lembram lá onde que deu o maior valor de cortante? Não foi exatamente nos dois apoios, deu 12 em cada apoio? Portanto, é onde eu tenho a maior incidência de esforço cortante. É exatamente nos apoios, né? Ali onde eu tenho incidência de... vocês já perceberam que, por exemplo, quando faz uma janela, uma porta, e não coloca a verga, né, da porta ou da janela, ela começa a fissurar a 45 graus? Vocês acham que é o que aquilo ali? Né? Esforço cortante. Entenderam? A 45 graus. Por isso que tem que ter a verga. E por isso que tem que ter os estribos, que é a minha armadura transversal. Tá certo? Beleza? Então, já seguindo. Aqui só uma representação também, onde eu tenho, por exemplo, ó, dois carregamentos aqui, ó, carregamentos concentrados, né? O meu diagrama de momento vai ser um pouquinho diferente, né? E o meu diagrama de cortante também vai ser um pouquinho diferente, olha só. Então, isso significa que... deixa eu só voltar aqui um pouquinho, uma coisa que eu não falei, né? Onde eu tenho momento máximo, a minha cortante é zero, tá? É o contrário, né? Uma da outra. E aqui, perceba que foi dimensionado aqui, ó, nas extremidades, né? Uma armadura longitudinal de estribo com um distanciamento bem pequeno. Já no meio, onde a minha cortante aqui, ó, é zero, né?
aqui, já o espaçamento aumentou, né? Isso pode acontecer também. Como eu posso também colocar barras a 45 graus aqui também, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui, momento fletor, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ó. Aparecimento das fissuras, né? Pelo dimensionamento errado de estribo, tá? Mas, ó, mesma coisa. Ou seja, concluindo essa pausa, tá? A armadura longitudinal de tração é composta pelas barras posicionadas próximas à face inferior da viga, quando o momento é positivo, né? No lado esquerdo da viga, a armadura transversal é composta apenas estribos verticais, né? Ou seja, a armadura vertical são os estribos. E no lado direito é composto por estribos verticais combinados com barras longitudinais dobradas a 45 graus, né? Também para conter essas trajetórias, né, de esforços internos a 45 graus, tá? Nota-se que no trecho da viga, entre as forças concentradas de solicitação, é de flexão pura, tarará, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acredito que eu já falei tudo isso daqui, tá? Muito bem. Bom, como que eu contenho, então, as fissuras a 45 graus? Calculando corretamente as armaduras longitudinais e transversais. A longitudinal nós já calculamos. Então, vamos lá para um exemplo de cálculo de armadura transversal agora, né? Achei que eu tinha escrito errado, não, mas está certo. Então, olha só. Agora, calcular a bitola e as distâncias dos estribos das armaduras transversais. Tá? Vamos lá. Aqui tá os diagramas, né? Novamente, só para a gente relembrar eles. E aqui está a resposta do primeiro exercício, onde eu tinha que considerar duas barras de 2,5 centímetros quadrados de seção, e pela tabela eu considero duas barras de Φ de 12,5 milímetros, que é a nomenclatura comercial dessas barras aí, tá? Bom, agora vem a parte legal. Deixa eu ver se eu pego uma cor diferente aqui. Eu já usei todas, né? Vou uma vermelha aqui, ó. Tá? Bom, então o que eu tenho que considerar? Primeira coisa que eu tenho que considerar é aqui, ó. O meu. Bom, pessoal, então olha só. Deixa eu voltar lá atrás para vocês verem uma coisa aqui, ó, bem lá atrás. Ó. Aqui, ó. Nesse cálculo aqui, né, de armadura longitudinal, né, o que eu usei? Que valor que eu usei aqui dos cálculos dos valores que estão aqui nos meus diagramas para utilizar ali? O valor que eu encontrei de momento máximo ou de cortante máxima? Utilizei aqui, ó, o momento aqui, ó. O valor do momento, né? Que deu 1.200 quilonewtons por centímetro, vezes centímetro, né? Tá? Então, quando eu vou calcular a armadura longitudinal, o que eu levo em consideração é o momento máximo. Porém, quando eu vou calcular a armadura transversal, é o contrário. Por quê? Porque a armadura transversal ela é responsável por conter o quê? Por conter o esforço cortante. Né? Os estribos, eles são responsáveis por conter as fissuras do esforço cortante. Tá? Então, o valor que eu vou utilizar aqui, ó, de esforço cortante máximo, é esse aqui, ó, 12. Porque ele é igual tanto de um lado quanto do outro. Ah, professor, mas se fosse 14 de um lado e 10 do outro, eu utilizaria o 14, né? Certo? Sempre o maior. Bom, lembrando que D é a altura da seção da viga
descontando o cobrimento. Vem do meio da, da seção da bitola do aço, né? Do meio dali até a face superior é o D. Então, no caso aqui, o exercício já deu 17, né? Já lá no começo ele deu como 17. O FCK do concreto, eu já sei, né? Então eu tenho aqui ó, 17 e eu tenho o FCK de 25, tá? Já tenho esses valores aqui, o exercício já me deu isso aqui, certo? Bom, lembrando também que a minha viga tem 20 por 20 centímetros, tá? Bom, então para calcular isso daí, eu vou começar calculando o VR2, tá? O que é o VR2? O VRD2, né? É o esforço cortante resistente de cálculo relativo à ruína das bielas à compressão, ou seja, é a tendência de fissura a 45 graus. Tá? Então, meu VRD2, eu posso resumir ele como tendência de fissura a 45 graus. Esse é o meu VRD2. Então, como que eu calculo ele? Eu calculo como 0,27, que é uma constante, vezes alfa V2. O que é esse alfa V2 aqui? É a consideração da resistência do concreto. Então, como é que eu calculo isso daí? Né? Já vou aqui para o alfa V2, porque daí eu já coloco ele na minha equação, porque eu já tenho o 0,27, que é esse aqui, né? Que é uma constante. Então, falta eu achar agora o alfa V2. Para calcular o alfa V2, eu utilizo essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Isso aqui está tudo explicadinho para vocês no próprio PDF, também na aula gravada lá, já está lá, e nessa aula que eu estou gravando aqui, que eu vou postar para vocês também lá depois, tá? Então, aqui, ó, 1 menos o FCK dividido por 250. Quanto que é o FCK do nosso concreto lá? 25 MPa. 25 dividido por 250 e 1 menos isso daqui. Ou seja, vai dar 0,9. Tá? Só colocar os valores ali e fazer o cálculo, né? Então, já sei que tenho 0,27 e já tenho 0,9. Está aqui, certo? Essas considerações. Mas eu tenho também que encontrar o FCD. Que será que é o FCD? O FCD é o concreto minorado em 1,4. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar o valor do FCK do concreto e dividir por 1,4, tirando o fator de segurança dele. Tá? Ou seja, o meu FCD está aqui, ó, é o FCK dividido por 1,4, ou seja, 25 mil, né? Porque é 25 MPa, megapascal, dividido por 1,4. E eu tenho 17.854,143. Pronto, tá aqui, ó. Na equaçãozinha tá ele ali, ó. Tá? O que mais que eu preciso? Do BW. O que é o BW? É a largura da minha viga. Quanto que é a largura da viga? Tá aqui, ó. 20 por 20, né? Então, 0,2 metros, né? E eu também preciso multiplicar pelo D. O que é o D? Tá aqui, ó, 17. Ou seja, em metro, 0,17. Certo? Multiplicando toda essa piazada aqui, ó, eu chego a 145 ou 147,5 quilonewtons, que é a minha tendência de fissura. Com esse valor aí, de 145,7 quilonewtons, eu já tenho essa tendência de fissura a 45 graus. Beleza. Mas eu vou agora para o meu VC aqui. O que é o VC, professor? É a parcela da força cortante, parcela do esforço cortante que está ali, absorvida pela seção de concreto. Tá? Ou seja, o esforço cortante que o concreto consegue absorver. Né? Como é que eu calculo ele aqui? 0,6, que é uma constante, vezes o FCTD.
Como que eu acho esse FCTD, professor? Eu utilizo uma tabela com os valores de cálculo, tá? Que a tabela está lá para vocês também, tá? Então, vamos lá para os valores de FCTD. Cadê? Aqui, ó. Valores de FCTD em MPa. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, qual que é o valor do FCK do meu concreto? Corro aqui, ó. 25. Se é 25, então qual é o valor de FCTD? Aqui, ó. Pronto. Só usar a tabela que eu já consigo encontrar. 1,282. Cadê aqui? Aqui, ó. 1,280. 1,282. Não sei porque eu coloquei 280 ali, mas é 1,282, tá? Vezes o BW vezes o D. Nós já sabemos, BW vale 20, ou 0,2, e o D vale 0,17. Então está aqui, 0,6 que é a constante, o 1.280 que eu acabei de achar na tabela, 0,2 e o 0,17. Ou seja, essa parcela absorvida pela seção do concreto vale 26,112 quilonewtons. Tá? Por que isso? Eu tenho que achar agora o meu VSW, que é o quê? A parcela absorvida pelas armaduras transversais, que são os próprios estribos. Então, a seção do concreto está absorvendo e a seção os estribos também estão absorvendo um pouco aí dessa carga, né? Então, vamos lá. Como que eu calculo isso daí? É VSK vezes 1,4 vezes VSD menos VC. Beleza. Mas o que é tudo isso, professor? Então vamos parte por parte. O que é o VSK? O VSK, não sei o valor dele. Então eu vou calcular aqui embaixo. Ó, VSK. Aqui. O que é o VSK? É a força cortante efetiva no gráfico, que foi o que a gente calculou. Né? Quanto que valia lá no gráfico? 12 quilonewtons. Né? Tá aqui, ó. 12 quilonewtons. Tá aqui, ó. Né? Então, já coloco a criança aqui, ó. 12. E está aqui, né? Cortei o número ali, mas não dá nada. Bom, depois do VSK, eu tenho que achar o VSD majorado em 40%. Então, como é que é esse 1,4 vezes o VSD? Vai ser o seguinte, está aqui, ó, VSD, que é a força cortante de cálculo na seção, é o VSK vezes 1,4. Tá? Ou seja, 12 vezes 1,4, que é 16,8, que é a majoração do esforço cortante ali. Né? Então, olhando ali na sequência agora, eu vejo que 12 vezes 1,4 menos o VC, que está aqui, ó. Certo? Então, eu tenho aqui um valor de menos 9,312. Beleza. Então, deu um valor negativo. Se deu um valor negativo, eu utilizo a armadura mínima. Então, tudo isso, professor, para encontrar, para chegar aqui e falar que usa a armadura mínima. Né? Então, opa, tá aqui, ó. Aqui na frente. Ó, agora vamos lá. Calcular a armadura mínima. Certo? Então, para calcular a armadura mínima, utiliza-se o Rho mínimo, que está na tabela ali de trás, que a gente já vai ver. Tá? Então, é aqui, ó. O ASW mínimo é igual ao Rho mínimo vezes BW. Então, vamos achar o Rho mínimo lá. Aqui, ó. A tabela do Rho mínimo. Tá? Na tabela do Rho mínimo, eu tenho o seguinte. O concreto, meu concreto, ele tem 25 MPa, certo? E que o meu aço é o CA50. Então é só eu correr aqui, e eu acho 0,1026. Está aqui, ó. 0,1026 vezes o BW, que é 20, em centímetros. Ou seja,
A minha armadura mínima é de 2,052. Pronto, achei minha armadura. Mas você pode me perguntar assim, professor, sempre que der o valor negativo, né, utiliza-se a armadura mínima, que ali é aquele modelinho de cálculo bem facinho, né? E se não der a armadura mínima? Olha aqui, ó. Se VSW der positivo, a área de seção da armadura, você utiliza esta VSW dividido por 0,9 vezes D vezes FYD, que é a tensão de escoamento do aço. Então, seria aqui, tem um exemplinho aqui na sequência aqui para vocês, tá? Bom, em resumo, deixa eu pegar outra cor. Em resumo, só um pouquinho lá que faltou um negócio aqui. Só um pouquinho lá, pessoal, que faltou um negocinho que eu explicar para vocês. Só um pouquinho lá. Eu já acho aqui, só um pouquinho. Cadê aqui? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Tinha colocado na frente aqui. Desculpe a vergonha. Eu coloquei na frente e achei que não estava ali. Bom, então veja. Agora eu tenho esse daqui, ó. Ô, meu filho. Peraí. Azul. Então eu tenho esse valor aqui, ó. 2,052 centímetros quadrados. Bom, agora eu vou ter que utilizar esta última tabelinha, tá? Para achar um valor próximo de 2,052. O valor que está logo acima de 2,052, tá? Qual é o valor que está logo acima de 2,052? Ó, corro aqui. 2,052. Opa, achei. Né? Aqui, ó, 2,11. Né? Então, veja, 2,11, perceba que eu mato duas coisas aqui, ó. Veja que aqui, ó, tem uma graduação ascendente aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, até o 30. Então, pessoal, aqui, ó, 19 centímetros de espaçamento, com um φ de 5 milímetros. Essa tabela aqui é chave para vocês, né? Então, resolvendo esse exercício aqui, encerrando o exercício, eu tenho que, para as minhas armaduras transversais, eu calculei um φ de 5 milímetros, vou lá comprar os meus vergalhões lá de estribo, né? Então eu compro aço de 5 milímetros, tá? E eu vou armar esses estribos com espaçamento de estribo a cada 19 centímetros, tá? Então, o que eu achei aqui? Eu achei a minha armadura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Aqui, ó. A minha armadura longitudinal são duas barras com φ de 12,5 milímetros. E a minha armadura transversal são barras de 5 milímetros a cada 19 centímetros. Assim, eu fiz a minha estrutura bem certinho, bem calculadinho dessa nossa viga de 20 por 20, que vai receber uma parede de 3 por 4, né, de alvenaria. Tá certo? Muito bem. Deixa eu interromper aqui. Ok. Parar o compartilhamento. E vou encerrar a gravação, tá?